Amém? Hoje é nosso primeiro dia de festa e eu não sei para quantos têm acompanhado nossa trajetória, pelo menos de Game Over esses 3 anos. Aconteceu bastante coisa com a gente e glória a Deus se nós podemos estar aqui hoje. Eu acho que nos outros 2 aniversários eu comecei dizendo sobre como começou o Game Over, mas todo mundo já sabe, né? Preciso contar de novo. O vídeo de divulgação desse mês a gente falou disso, então a gente na árvore de Natal lá, no dia 12 lá, a gente já sabe a história. E eu queria hoje começar falando. O Gabriel até me pegou hoje, a gente estava vindo para cá no elevador e falou: meu, grava um tema aí, dá um tema para a palavra aí e tal. Pela primeira vez eu falei: acho que eu tenho um tema da palavra hoje. E eu queria estar falando em relação a algo que a gente já falou esse ano, há uns 5, 6 meses atrás aí. Só que isso é uma coisa que Deus tem feito arder cada vez mais no meu coração. E cada vez mais eu tenho pensado sobre isso, tenho estudado sobre isso. E tudo que a gente falou ali, a gente foi para um lado, mas agora a gente vai abranger e abrir um pouco mais. Eu não sei quantos estavam no Game Over onde nós falamos sobre Eva, há uns 5, 6 meses atrás. E no final, quando esse Game Over até subiu para o YouTube, foi divulgado tal, o nome que foi dado a ele, o nome que ficou foi Presença versus Prazer. E eu queria falar sobre um pouco mais sobre esse tema, porque é algo que Deus tem colocado muito sobre o meu coração e ministrado muito em mim. E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que o grande problema nosso, eu tentei, de verdade, quem não assistiu ainda, está assistindo esse culto aí, assiste primeiro o outro lá, desce um pouquinho e você vai ver que tem um escrito, Presença versus Prazer. Não é esse, assiste aquele, depois você assiste esse. E depois acabou aquele culto, e eu pensando nisso, desde lá eu tenho pensado, e eu comecei a pensar quando que a presença perdeu lugar para o prazer dentro da nossa vida. E eu fui tentar pensar na história de Israel. Eu fui, cheguei lá num determinado reino, um dos últimos, fui voltando. Falei: esse aqui se perdeu. Não, mas esse aqui se perdeu porque esse aqui também se perdeu. Mas esse aqui também se perdeu porque esse aqui se perdeu. Esse aqui se perdeu, eu fui voltando. Até que a gente chega no período monárquico de Israel, quase todos os reis se perderam por causa disso. Porque preferiram trocar o que tinham ganhado de graça, que era a presença, por um prazer. E aí voltando um pouco mais, você volta lá no período dos juízes. Não teve esse problema. Teve também. O povo trocou a presença pelo prazer também no período dos juízes. Aí você volta um pouco mais, você chega no povo no meio do Egito, e o povo tem o mesmo problema ainda. Eles tinham a presença de Deus guiando eles a uma terra boa, perfeita, agradável. Mas quantas vezes que eles se levantam falando: mas nós preferimos as cebolas do Egito, mas nós preferimos aquilo, mas nós aquilo outro. E a gente vê que esse povo desde o Egito tem esse problema. Mas se você volta um pouquinho mais, você vai voltando. Você vê Arão no meio do Egito, quando saiu do Egito, que Moisés sobe para o morro, o povo tinha uma vontade muito grande de chegar a um determinado ponto. E chegam em Arão e falam: ei, Arão. Arão fala: vamos fazer um bezerro de ouro. De novo eles trocaram. Aí você vai voltando, todos os homens na Bíblia, eu não posso dizer todos, mas todos que tiveram algum problema, 90% deles, o grande problema foi: trocaram a presença de Deus por um prazer, seja ele qual for. E se você volta, a gente volta lá naquele Game Over, a gente cai em Adão e Eva de novo. Eva tinha a presença de Deus no jardim, Eva e Adão andavam com Deus, estava com Deus, todo dia Deus vinha visitar eles, mas eles preferiram trocar a presença de Deus pelo prazer do que eles não conheciam. E aí você pode achar que o prazer aqui deles
foi o gosto de comer a fruta. Não foi. Eles tinham milhares de frutas para comer ali. O problema da fruta só foi o que foi usado para eles caírem. O problema, e aí quando o outro Game Over eu falei bastante disso, é que Eva quis ter, Eva quis ser, e Eva quis estar onde Deus não chamou ela a estar. E toda vez que nós queremos sair de dentro do que Deus tem para nós e fazer algo diferente, toda vez que nós trocamos a presença de Deus pelo prazer, Deus se afasta de nós e permanece no lugar dele esperando. Só que o problema todo é o seguinte: quando você olha lá para os fariseus, lá no final da Bíblia, já no Novo Testamento, para os caras que perseguiram Jesus, os apóstolos, você vai ver que o problema deles sempre foram esse. Porque culturalmente, da raiz deles, isso veio da raiz do povo. E infelizmente, a mesma estratégia que Satanás usou com a Bíblia inteira e deu certo com quase todo mundo, Satanás usa hoje na nossa vida. E nós quantas vezes temos trocado a presença de Deus por meros prazeres? No Novo Testamento, a palavra vem nos dizendo que nós somos sacerdócio. Sacerdote não é mais eu que sou pastor, não é mais ele que é presbítero, não é ele que é apóstolo. O sacerdote somos nós somos sacerdócio. Só que eu de verdade tenho me escandalizado muito e cada vez mais, porque o nosso sacerdócio nunca esteve tão corrompido. E algo que eu disse nesses 3 anos, eu preciso repetir hoje. Eu tenho muito medo de nós vivermos na graça como nós vivemos hoje. Se eu pudesse escolher o período que eu fosse nascer, e alguns podem pensar que eu estou falando a maior loucura do mundo, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu preferia nascer debaixo da lei, que estava antes do Velho Testamento, do que da graça. Você pode me dizer, mas a lei era tudo assim, assado? A lei era tudo assim, assado, era pegado, era sério. E sabe qual é o problema da graça? É que a gente faz o que a gente quer fazer, e porque não cai um raio na nossa cabeça na hora, a gente acha que está tudo certo. Lá atrás eles tinham o temor de Deus, e hoje nós não temos mais temor. Se cada vez que a gente pisasse na bola, se cada vez que a gente desse mancada, Deus cobrasse imediatamente como cobrava no Antigo Testamento, ou nós não estaríamos mais vivos, ou a nossa vida não estaria tão enrolada como está. Mas sabe o que acontece hoje? Deus não mudou, cara. E a gente tem uma ideia mesquinha que Deus mudou, que o Deus do Antigo Testamento lá é um Deus novo agora. Ele se modernizou. Não! Deus não se modernizou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E aquilo que feria a santidade dele naquela época, ainda fere nos nossos dias. A diferença só é a forma de tratar. Mas o Deus é o mesmo. Naquela época a terra abriu, o cara ser engolido. Podia ser meio dramático, podia. Mas eu prefiro ser engolido, sei lá o que acontece com esse cara, sei lá o que Deus faz, vai pro inferno, sei lá o que acontece, do que eu viver minha vida inteira achando que eu estou fazendo alguma coisa para Deus, eu não estou fazendo. É muito melhor Deus pegar e fazer pá, do que você ir vivendo, e dando jeitinho, e fazendo. E a nossa verdade hoje, quando nós olhamos como igreja, nosso grande problema é que nós temos hoje parâmetros, e debaixo desses parâmetros nós nos acostumamos a viver. Debaixo desses parâmetros nós vamos vivendo e achando que Deus vai aceitar a nossa vida assim mesmo, que dá para dar um jeitinho, dá para fazer assim, dá para ficar. Cara, de verdade, Deus não precisa de você e nem de mim. Deus precisa de adoradores nessa terra. Deus precisa de sacerdócio nessa terra. Deus precisa achar sacerdotes nesta terra. E o grande problema é que eu acho que não tem achado. E o grande problema é que nós aqui, não sei se somos, oportunidade de ser a começar de mim, não falta. Mas eu não sei se nós já assumimos o sacerdócio que Deus colocou sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo.
em Levíticos. Levíticos. Peraí. Levíticos capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dê ordem a Abraão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, vestirá suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto do altar, depois despiará as suas vestes, vestirá outras vestes, e levará cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, e nunca se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã para o manter, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Em Números 28, versículo 24 diz assim: assim vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício completamente queimado todos os dias, além da oferta de vinho. E para aqui. Por que eu comecei dizendo que nós somos sacerdócio santo? Porque o Novo Testamento diz isso. E o nosso grande problema, nós vamos ver daqui a pouco, é que naquela época existia um templo. No Antigo Testamento existia um templo, e para a remissão dos pecados, nós tínhamos que nos preparar, dar nossa oferta a um sacerdote. O sacerdote se purificava, entrava dentro do templo, entrava dentro do lugar certo, oferecia o sacrifício, saía fora e você estava perdoado. No Novo Testamento não existe mais templo nem sacerdote. No Novo Testamento, o sacerdócio sou eu e o templo é meu coração. E a gente tem que tomar cuidado, porque como eu disse, talvez fosse muito mais fácil você pegar lá a sua ovelhinha e dar para o sacerdote lá, devia doer, dar aquela ovelhinha que você mais gostava, mas beleza, eu dei, eu sei que eu estou certo, do que nós termos que dar conta de sermos o sacerdócio e o templo e a habitação do Espírito Santo hoje. Quando nós olhamos aqui, o sacerdócio, o templo na época, ele era dividido em 3 partes: em sacerdócio, em sacrifício, em altar. E quando eu estava lendo isso hoje, estudando cada parte dessa, isso começou a me chamar a atenção. Porque o que é ser sacerdote naquela época? Quem era separado para ser sacerdote? Se a gente vai estudar a história lá, principalmente dos levitas, você vê que sacerdote nunca foi alguém que Deus olhou e falou: olha como é ali bonitinho, ele vai ser sacerdote. Não! Não foi assim. Foram aqueles que quiseram se achegar a Deus, aqueles que disseram não à corrupção, aqueles que não se juntaram ao padrão do mundo. Êxodo 28, 29, 30, 31, 32, você vê a história dos levitas ali, aqueles que se abstiveram do que não podiam se contaminar. Esses são os sacerdotes escolhidos por Deus. E sacerdócio é muito mais amplo do que você está na igreja. Um grande problema nosso, e isso que eu estou dizendo, por exemplo, essa semana uma pessoa chegou em mim, falou para mim: olha, me contou uma situação, e praticamente eu podia virar e falar da situação, podia falar: olha, essa situação, ó, beleza, dá tudo certo, até a situação, vou até dar um exemplo, a situação é que a pessoa não podia estar hoje no culto aqui, e ok, não teria problema, a pessoa avisou, deu uma justificativa bem plausível a isso.
E quando ela me avisou, eu falei, o negócio é o seguinte, por mim tudo bem. Mas na Bíblia tem uma parte lá que Jesus, quando chama os seus discípulos para ir para um lugar, e um fala, meu pai e minha mãe morreu, Jesus vira e fala, então deixa que os mortos enterrem seus mortos, não vai. Por mim, você faz o que você quiser. Mas se o rigor de Jesus para um velório de um familiar foi esse, qual que é o rigor para a obra que nós entregamos a Ele hoje? E de verdade, fala isso muitas vezes, glória a Deus por essa pessoa, mas essa pessoa podia levantar e falar, não, mas eu estou lá todo culto, eu estou fazendo tudo, e por que é tão pegado, por que é tão radical? Porque eu não sou radical, mas essa palavra é radical enquanto a minha carne estiver viva. Se a gente achar que vai nos bastar ser bom frequentador de igreja para herdar o céu, cara, você está muito errado, porque não são frequentadores de igreja que vão herdar o céu, mas são aqueles que vivem como igreja lá fora, são aqueles que são templo do Espírito, onde quer que estejam, que não precisam estar aqui dentro para ser templo. Sacerdote vive para Deus, e viver para Deus é bem diferente de fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus, para que esses negocinhos aqui estivessem pronto aqui penduradinho. Teve gente aqui que virou a madrugada e está sem dormir até agora. Fizeram algo para Deus, e glória a Deus por cada vida que se empenhou nisso. Mas de verdade, esse é o mínimo que a gente faz. Os que não fizeram então, misericórdia, né? Não vou nem comentar isso. Mas esse é o mínimo. Fazer algo não é ser sacerdote. Ser sacerdote é viver em prol dele, é viver para ele, não é fazer só algo para ele, não é um dia que eu vou para a igreja, não é um dia que eu trago, não. Ser sacerdote é viver integralmente na presença dele, para ele. E aí quando a gente vê o sacerdote, a gente vê uma coisa muito louca nesse texto que a gente leu. Sacerdócio tem uma veste, tem uma roupa específica. Sacerdote não entra para sacrificar com qualquer roupa dentro do templo. E sabe o que é essa roupa específica para nós hoje? Qualquer homem em Israel que visse um sacerdote passando, sabia reconhecer que aquele homem era sacerdote. Porque ele não andava, ele não se importava, ele não fazia como todo o resto do arraial fazia. E sabe por que é muito sério viver hoje na graça? Porque na lei o negócio era mais apertado para sacerdote, hoje é para todo mundo. E quem não se enquadrar nisso, lê a Bíblia e vê seu destino. Até quando que a gente vai estar aqui? Até quando que a gente vai ser conivente? Até quando que o nosso sacerdócio, agora dizendo de pastores por aí, nós vamos ter medo de chegar alguém e peitar alguém, com medo dessa pessoa sair da nossa igreja e da igreja ficar vazia? Até quando que nós vamos tentar fazer da igreja uma empresa? Até quando que nós vamos tentar fazer da igreja uma firma? Até quando que pastores irão pregar o que homens querem ouvir e não o que a palavra diz? 3 anos de game over, e se não for para pregar essa palavra, outra coisa, não tenho que pregar e não tenho por que estar aqui. Sacerdócio tem que ser santo. Sacerdócio não é opcional, mas hoje é obrigatório. Você é um sacerdote e existe um templo dentro de você. De qualquer jeito o teu sacrifício não é recebido, porque o mundo tem que saber te diferenciar. O mundo tem que saber que você não anda com qualquer roupa. O mundo tem que olhar para você e falar, esse aí é diferente. Eu não sei que tipo de roupa é essa, mas esse aí é diferente. E quantas vezes que ser crente aqui na igreja é tão fácil, louvar aqui na igreja é tão bom, mas será que a gente condiz com isso no mundo? Será que onde a gente está, alguém consegue olhar pra gente e falar, não cara, esse cara aí tem uma veste diferente, esse cara aí não é igual? Será que vê? E vamos parar aqui. Se for ver religiosidade, para também. O mundo não tem que ver religiosidade em você. O mundo não tem que ver antes de você ir almoçar na sua empresa, você ficar de joelho na cadeira, começar a falar em língua orando pelo almoço. Não é isso. Mas as nossas atitudes, as nossas ações têm que demonstrar que Ele habita em nós. E que nós somos sacerdote. Sacerdócio santo, separado a Ele, exclusivo dEle. 1 Pedro 2,19 diz, vós sois raça eleita, sacerdócio do rei, nação completamente dedicada a Deus,
povo que pertence exclusivamente a Ele. De verdade, quando nós começamos a colocar a igreja em luz da palavra, eu tenho medo do que vai subir dessa igreja. Esses 3 anos nós falamos sobre apressar a volta de Jesus. Acho que foi o que nós mais falamos em 3 anos aqui. Mas será que nós estamos apressando a volta de Jesus se nós não conseguimos nem organizar nossa própria casa? Se muitas vezes nem nosso próprio coração está em ordem, está no lugar certo? Primeira parte do templo é o sacerdócio. A segunda parte do templo é o sacrifício. E a gente leu lá, no templo o sacrifício é diário. Diariamente tem sacrifício. A gente leu lá Números 28, 15 ali. Você vê que Deus tem alguns dias do mês específico, o primeiro dia, o sacrifício educar, mas todo dia tem o seu sacrifício diário. Será que a gente tem o nosso sacrifício diário? Será que existe a nossa comunhão com Deus? Será que nós temos essa comunhão? Será que nós temos esse sacrifício? Será que diariamente Deus tem gerado algo em nós? Porque se não tem gerado, grande é a cobrança que virá sobre nós. Porque estamos conhecendo e não estamos vivendo. Ou Deus consegue gerar algo em nós, ou diariamente nós temos que entregar um sacrifício a Ele. Ou de outro jeito, Deus não nos aceita. Templo também é lugar de altar. E o que é o altar? Sacerdote reconhecido, incorruptível, que tem suas vestes limpas, pega o sacrifício e mata. O altar é o lugar onde ele vai chegar com o seu sacrifício morto e vai dedicar a Deus. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente é tão carniceiro que às vezes a gente sacrifica o treco para Deus, coloca no altar e deixa 2 dias no altar, e daqui 2 dias você não aguenta, você pega aquele treco morto, aquela cabeça morta e toma para si de novo. Fala, não, mas isso aí não, já ficou 2 dias lá, volta para mim. Não! O que for colocado no altar tem que ser consumido. E aí quando a gente começa a falar de altar, o negócio é mais sério, porque no altar dentro do templo a chama tinha que ser constantemente acesa. A chama não podia estar acesa somente na hora do sacrifício, mas a chama tinha que estar 24 horas acesa. Será que essa chama é real no nosso coração? Será que 24 horas nós temos se deixado queimar? Altar que não tem fogo é altar sem presença. E onde não tem presença, habita o prazer. E onde habita o prazer, habita o inferno. Mas eu estou dentro da igreja, e daí? Mas eu estou trabalhando para Deus, e daí? Deus quer muito mais trabalhar em você do que você trabalhe para Ele. Porque se Ele trabalhar em você, é lógico que você vai trabalhar para Ele. Altar sem fogo é altar sem presença. O fogo de Deus tem que estar constantemente aceso em nós. O fogo de Deus tem que estar constantemente queimando em nós. E a cada momento que nós apagamos esse fogo, é o momento onde você se deixa ser dominado pelo teu prazer. É o momento onde você fala, puxa, não consegui cair mais uma vez. Porque mais uma vez o fogo apagou. E o fogo que precisa estar aceso, não é acabar o culto aqui, eu falar, então vem pra frente aqui, vamos acender esse fogo aí, vamos acender, vem cá. Pastor Tiago vem cá, os presbíteros vem pra cá, vamos orar, vamos pôr a mão na cabeça e vamos acender o fogo. O fogo de Deus não é um arrepio aqui no final do culto. O fogo de Deus não é você sair dando aviãozinho aqui no final do culto. O fogo de Deus não é você sentir um arrepio, não é você sair gritando em língua. Isso não é o fogo de Deus, não é somente isso. E a gente se confunde às vezes em achar que o fogo é isso. A gente às vezes se confunde em achar que o fogo de Deus é barulho. Lógico que a gente é barulhento mesmo. Começar de mim, olha o tom que eu estou pregando, o bairro inteiro está escutando. Mas não é isso, não é só isso. O
O fogo de Deus é algo que tem que ser constante em nossa vida, porque se constantemente o altar estiver aceso, constantemente poderá ter sacrifício. Se constantemente estivermos com as vestes certas. Ou Deus passa a ser Deus na nossa vida, ou Deus passa a ser Senhor na nossa vida, ou de outro jeito, velho. Tudo que você está fazendo não está adiantando para nada. Eu fico imaginando às vezes, e fico enojado às vezes, de imaginar aquele Deus que olhava para o Antigo Testamento, que levava o povo com enforcador aqui assim, ó, olhando para nós hoje, olhando para o que viramos hoje, olhando para o que aceitamos hoje. Você nunca viu na Bíblia o povo de Israel chegando, olhando para fora e falando: olha, a gente vai para uma guerra, os filisteus fizeram assim, assim, assado, e deu certo, vamos fazer também? Você nunca viu isso, porque no reino de Deus existe a sua própria cultura, e a partir do momento que a gente tenta importar a cultura do mundo para dentro do reino de Deus, nós nos fazemos mundo, achando que estamos no reino. Imagina o quanto que o coração de Deus deve se entristecer, e quanto que deve feder para Deus tudo isso que nós fazemos para Ele. Imagina o quanto que o nosso exibicionismo muitas vezes fede diante de Deus. Esses dias eu vi aí, não sei nem onde foi, mas esses bagulho que tem no final do ano na televisão agora, que está na moda levar crente para cantar lá no final do ano. Eu vi uma chamada disso esses dias. Será que Deus está naquele treco? Será que Deus está nisso? Será que Deus está nisso? Eu acho que não, porque aquilo ali é um show se falando de Deus, mas Deus não habita em show. Não existe mais adoração genuína, não existe mais adoração genuína. Nós perdemos o temor, porque ao longo do tempo alguém vai falar: não é tão errado, mas não é tão errado, e a gente virou a nossa geração, essa geração monstruosa que é, porque de pouquinho a gente foi se acostumando com o que a gente nunca poderia ter se acostumado. O que Deus quer fazer é resgatar em nós, naquilo que eu creio que nós nunca conhecemos de verdade, é gerar em nós aquilo que nunca habitou de verdade em nosso coração, ou nós despertamos para Ele, ou de outra forma, tudo isso aqui não vai valer de nada. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 23. Versículo 4. Uma das histórias para mim mais loucas da Bíblia é isso aqui. Um dos caras mais pegados com Deus é esse cara aqui. Aqui nós estudamos e vemos um pouco sobre o que foi e quem é Josias. Eu não queria estar lendo toda a vida de Josias, não, em toda a obra dele, mas eu queria estar lendo só esse pedaço. Josias ordenou, versículo 4, capítulo 23, 2 Reis. Josias ordenou a Uquias, o grande sacerdote, e aos sacerdotes: ajuntem-se aos guardas que estavam no serviço da entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal e da deusa Azera e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos horas da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeados para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados a ídolos nas cidades de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Azera e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali o queimou e fez virar cinza e espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos.
prostitutos. Para aqui. Eu estava lendo, vou até pegar a referência aqui. Dá só um minuto aqui que eu já pego. Deuteronômio 23:17, não precisa abrir. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. O que está acontecendo aqui? Quando eles estão saindo do Egito, indo rumo à terra, e Deus está dando a instrução do que quer para eles, Deus fala: nenhum templo, nenhum dinheiro ganho por uma prostituta num templo pagão deve ser ofertado a mim, porque toda oferta que foi adquirida impuramente não é aceita e não queima no altar. Se um cara roubar um banco e quiser ofertar o dízimo do roubo dele, não vale, tá? Só para ficar claro. E em Deuteronômio Deus está falando assim, ó, tem nego por aí que vai se prostituir num templo fora, mas que depois de se prostituir no templo fora vai ganhar dinheiro e vai trazer esse dinheiro para o altar aqui. Eu não aceito isso. Com Josias não é mais esse o alerta de Deus. Josias entra dentro do próprio templo de Deus e vai dentro da sala das prostitutas e queima a sala. Olha como mudou. Olha como devagarinho o negócio foi entrando e ninguém foi percebendo. Deus começa alertando sobre prostitutas de uma outra nação, e aqui já tem prostitutas da própria nação, dentro do próprio templo, fazendo prostituição dentro da casa de Deus. Não foi de uma hora para outra. Isso foi um processo muito lento, foi muito devagar, foi muito, mas chegou até lá. Só que o problema nosso é que Josias conseguiu tirar a prostituição de dentro do templo. Só que eu não sei se a gente já tirou a prostituição daqui de dentro. Para que alguém procura uma prostituta? Para ir com ela, deitar com ela, ter prazer com ela e ir embora. Todo mundo que deita com uma prostituta, eu imagino que 80% sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que aquilo não é uma conduta de um homem direito, de uma mulher direita, respeitável, é uma coisa errada. Mas, vale a pena pelo momento. E aí quando a gente olha aqui, isso está acontecendo dentro da igreja. Os caras não estão mais indo para o templo para adorar a Deus, os caras estão indo para o templo procurar prazer para a sua carne. Aquele prazer não vai gerar absolutamente nada depois, no outro dia. Quando ele acordar de manhã, não mudou a vida dele em nada. Não deu prosperidade a ele, não deu dinheiro a ele, não deu fartura a ele, não curou quem estava doente, não fez nada. Mas para o momento que ele estava precisando do prazer ali, resolveu. E não é o que a gente faz hoje. Não é a nossa posição muitas vezes como igreja hoje. Está buscando a Deus e está atrás de Deus somente por prazer. Cara, o prazer entra de tanto jeito no nosso coração. E eu acho que se nós conseguíssemos arrancar só o prazer de dentro da igreja, 90% da igreja estava resolvida. 90% da noiva estava pronta. Porque essa porcaria do prazer se manifesta de tanto jeito. Uma das formas é essa. Está indo para o templo, está entrando. E aí, graças a Deus, pelo menos desse jeito aqui, vocês não têm prazer. Errado. A gente não está aqui para enganar. A gente não está aqui para te falar alguma coisa boa, legal, que você vai sair daqui cheio de coisa, cheio de esperança. E quantas vezes que eu vejo pessoas falando, você sabe onde tem uma campanha boa? Estou precisando ter uma campanha boa, onde tem um profeta. Para que a igreja hoje acostumou a procurar a campanha ou profeta? Porque quer ouvir aquilo que vai saciar a sua carne. Se vai se cumprir ou não me interessa muito agora, mas pelo menos hoje eu vou dormir feliz, então está valendo. É o mesmo princípio da prostituição lá atrás. É a mesma coisa que acontece conosco. Esse culto está sendo gravado e vai virar, vai ficar o resto da vida aí no YouTube. E você, pastor que está me assistindo, não vem do evangelho por prazer, não troque por prazer.
O Evangelho foi pago a preço de sangue para a gente vender por prazer, para a gente dar por uma coisa tão barata. Quem sustenta a igreja é Deus, e quem sempre o sustentou foi Deus. O grande problema foi o dia que alguém quis aumentar a igreja, quis colocar coisas dentro dela que não existiam originalmente. Só que o prazer que estava aqui dentro não era somente num prostituto, não era somente daquele cara que só ia lá para se saciar no culto, só ia lá para se satisfazer dentro do templo e ir embora. Não, o prazer era um pouco mais complicado. Eles iam para dentro do templo de Deus adorar Baal. Eles iam para dentro do templo de Deus adorar Azera. Eles iam dentro do templo de Deus adorar o Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus do raio que fosse. Aí você pode olhar para mim e falar: o que isso tem a ver comigo hoje? Sabe o que tem a ver com você hoje? A gente está dentro da igreja aqui, mas o que você está adorando aqui dentro? O que você quer aqui dentro? Você quer que Deus olhe para o teu coração e atenda a tua causa? Você está atrás de um ídolo. No caso não é Baal, mas é um emprego, é uma situação financeira, é um casamento, o que você quer? Se a gente não estiver aqui exclusivamente para entregar toda a glória e honra àquele que merece, não tem por que estar aqui. Se o prazer tomar conta da nossa vida, se o prazer tomar conta de nós perdemos tudo. Gênesis 38, abre comigo aí rapidinho, tem uma história aqui embaçada, um tanto quanto até estranha. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irã, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a sua filha, a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, ela deu um filho a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez, ela deu um filho a quem ele chamou de Onã. Depois ela teve mais um filho, a quem ele pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezib quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, seu irmão: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendência por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, por isso, cada vez que tinha uma relação com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com Onã que estava fazendo, com o que Onã estava fazendo, e o matou também. Para quê? Vê se o que está acontecendo aqui não é exatamente o que a gente acabou de falar. Eles se deitavam com a noiva lá, o irmão mais velho, que era o noivo, não estava junto. Então ficou na responsabilidade do irmão mais novo cuidar da irmã, cuidar da noiva e dar uma descendência para ela. Na época isso era normal, era aceitável, podia. Por que ele não parou e falou: não, eu não vou dar descendência para ela, eu não me deito com ela? Não, eu não concordo com isso, eu não quero. Por que ele não se rebelou? Eu acho que se talvez ele tivesse levantado aqui e falasse: ó, pai, na boa, não concordo com esse negócio, acho que ele não merece, ele não era um cara bom diante de Deus, esse filho da mãe nem merece descendência, eu não vou deitar com ela, não vou ter nada, acabou. Eu acho que se essa fosse a posição dele diante de Deus, talvez pela integridade dele, Deus falasse: beleza então, sei lá o que ia acontecer com esse cara, mas eu não matasse ele. Não, mas fica infeliz fez, legal, tem que me deitar com ela, eu deito, tenho todo o prazer com ela, mas não vou gerar nada nela. E vê se essa não é a nossa situação muitas vezes. 3 anos pregando isso e o prazer ainda domina a nossa vida. Vê se a nossa busca pela noiva, pela igreja não é prazer. A gente não quer ter uma aliança com ela, a gente só quer prazer. A gente só quer chegar a fazer, tá legal, vou embora agora. Será que é para isso? É para isso que a gente está aqui? Daí você pode olhar para mim e falar: não, mas tá bom, eu entendo tudo isso, eu tenho vivido isso. E agora para aqui de novo, eu quero te perguntar uma coisa para quem é dessa igreja aqui. Se realmente você fizesse por amor a Deus, a nossa obra não seria tão relaxada como é. A gente vê horas que tem 3, 4, que vira 2 madrugadas seguidas fazendo negócio, e meia dúzia que a gente sabe que podia estar aqui que não dá nem as caras. É um exemplo.
A gente faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Eu preciso te falar uma coisa: Deus não te aceita, Deus não precisa de você. Sacerdote não dá para Deus como dá. Sacerdote vive para Ele. Sacerdote entrega tudo para Ele. Sacerdote não faz assim: eu fiz ontem, então tá bom, já bati meu ponto lá. Não, o sacerdote faz e faz e faz. E quanto mais faz, mais quer fazer. Sacerdote não é povo. Nosso grande problema é que no Antigo Testamento existia povo e sacerdócio. Hoje não existe mais povo, só existe sacerdócio. Mas o que nós mais queremos é assumir o papel de povo, porque é difícil ser sacerdote. É fácil ser povo. É fácil entregar oferta quando a gente está de bom humor, quando a gente está feliz, quando está tudo bem, quando está tudo certo. Mas quando não está como a gente quer, quando a gente não está muito legal, dane-se, né? Não vou fazer. O sacerdócio não tem escolha. Ele foi separado exclusivamente para algo. E esse é o nosso caso. Abra sua Bíblia comigo. No Salmo 51. Antes de nós falarmos do Salmo 51 aqui, eu só queria citar outro personagem aqui da Bíblia que é interessante. Um cara que tinha a presença de Deus dirigindo ele constantemente. Levanta e desce, vai lá e faz isso, ali fazia, ela acorda, vai e faz aquilo, ali fazia, vai. Um cara que era dirigido constantemente por Deus. Um dia se deixou ser dominado pelo prazer dele, e ele caiu. E até na vida desse próprio cara, ainda que fosse na lei, ele não viu a consequência na mesma hora. Mas depois de 20 anos, Sansão foi pego, cabelo cortado e foi cego. Por amor a ele, Deus ainda resgatou ele. A presença de Deus está conosco. No Salmo... Deixa eu ver aqui... Salmo 139, versículos 6 e 7 diz: se eu fizer a minha casa no mais alto monte, ali Deus estará, a presença dele está. Se eu fizer a minha casa no inferno, ali Deus está. Mas se o prazer entrar na tua vida, a presença de Deus até o inferno, mas se tem prazer no teu coração, ela não está aí dentro. Ele não habita, ele não divide a glória dele. Toda vez que um rei assumiu Israel e que quis organizar a casa, teve que arrancar tudo que era de errado de dentro do templo, para depois, purificação de sacerdote, arrumar tudo. Vamos lá para Salmo 51. Acho que todo mundo aqui sabe o que está acontecendo no Salmo 51, uma história famosa. Pois eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Versículo 4. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mal desde o dia que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, eu te louvarei. Tu não queres que eu ofereça sacrifício, tu não gostas de animais que sejam queimados como a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, que tu não rejeita, um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém, constrói de novo as muralhas. Então terás prazer em receber o sacrifício de certos animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi é aquele cara que cresceu com a presença do lado dele.
Davi é aquele cara que eu imagino que não tenha pecado, mas que nunca tenha experimentado, nunca tenha saído da presença de Deus, experimentado prazer e se rodado todo. E aí ele começa a matar urso, começa a matar leão, mata Golias, tem uma perseguição violenta com Saul, mas está lá. Mas teve um dia que Davi tocou toda a presença que ele tinha com Deus e a comunhão por um prazer. E aí no dia que ele fez isso, Davi perdeu a alegria de viver. Davi perdeu a alegria da salvação. Davi não tinha mais esperança de nada. E quantas vezes que vem pessoas em mim falando: pastor, estou sem alegria, não tem mais aquela pegada, não tem mais aquele negócio. O que eu tenho perguntado para quem tem chegado em mim de uns meses para cá, é falado: cara, o que habita no teu coração? A presença ou o prazer? Se for a presença, você tem alegria. Mas se o prazer tirou a presença, aí você tem que fazer alguma coisa. Davi passou por luta, por dificuldade, por tudo, mas você nunca viu Davi fazer uma oração dessa como ele fez, quando a presença de Deus se afastou dele, porque ele preferiu o prazer. Deus não está brincando. Jesus Cristo está voltando. E Ele vai buscar uma igreja que não é uma igreja tipo povo. E se a gente está aqui para ser tipo povo, se a gente está aqui para ser tipo... Então para. Ou você hoje assume o sacerdócio de Deus sobre a tua vida, ou de verdade para. Porque quem não é sacerdote não vai subir. Quem não assume esse sacerdócio não sobe. Feche os teus olhos. Quando a gente perde a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, a gente perde a comunhão com Ele. Sabe aquele papo de assim: não consigo mais orar como eu orava, não consigo mais buscar como eu buscava. Então, isso é comunhão. Se você não consegue mais fazer isso, é porque não tem fogo aceso. É porque alguma coisa está entrando aí dentro e está te roubando. Quando a gente perde a presença, a gente perde a comunhão. A gente perde a visão. E perder visão é perder expectativa. Enquanto o fogo de Deus arde no nosso coração, enquanto o fogo de Deus arde no nosso coração, enquanto o fogo de Deus arde no nosso coração e a presença é real, nós sonhamos de acordo com o Espírito. Sabe quando você olha e fala: puxa, mas eu queria ir, eu queria fazer, e tudo que você sonha em relação a Deus. A hora que você começa a olhar e falar: mas eu não sei, está difícil, não penso mais assim, não tem mais tanta graça. A hora que isso começa a acontecer, é porque a presença não é mais real e o altar apagou. Se o altar está aceso, a presença está aí dentro. Se o altar está aceso, a presença está aí dentro. Toma cuidado, que a maior arma do diabo hoje não é afastar ninguém da igreja para fazer perder a presença, mas é tirar a presença do cara que é o mais crente dentro da igreja. A maior arma do diabo não é te afastar da igreja, mas é te fazer a vida inteira enganado dentro dela. O maior objetivo do diabo é judiar o quanto mais ele puder de nós. Se ele te jogar no mundo de cara,
Você já foi para o mundo, você vai curtir uma vida do mundo aí que é uma porcaria, mas pelo menos você vai, entre aspas, curtir alguma coisa e é dele. Não. O maior triunfo dele é manter o crente dentro da igreja, fazendo tudo meia boca e achando que Deus está sentando meia boca. Porque ele sabe que Deus não aceita de qualquer jeito. Só quem esqueceu isso é a igreja. Deus não te aceita de qualquer jeito. Eu vou te dizer, esse negócio de presença e prazer não é para o cara que desviou não, porque o que desviou já foi. O que está fora da igreja já foi. Já está mais do que ido. O negócio é para quem está aqui dentro. O negócio é para aqueles que um dia vem, está na pegada, outro dia não está mais, um dia está bem, outro dia não está mais. Sabe qual é o nome disso? Emoção, não é presença. Nosso evangelho não pode mais ser de emoção. Nosso evangelho não pode ser mais de momento. Aquele fogo que arde no teu coração no meio do culto. Se você começa a glorificar, você começa a orar, você começa a chorar, você está naquela pegada, isso tem que arder no teu coração na fila do banco, isso tem que arder no teu coração dentro do carro, isso tem que arder no teu coração de madrugada, você tem que viver isso. Os exemplos mais duros da Bíblia, em relação a uma conduta de vida, não estão no Velho Testamento, onde a coisa era mais dura. Já pensou nisso? Você não vê ninguém no Velho Testamento falando, para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Você não vê ninguém no Velho Testamento sendo crucificado, você não vê ninguém sofrendo o que os caras do Novo sofreram. Porque poucos homens nessa terra entendem o que é ser sacerdote. Poucos homens nessa terra entendem que Deus não está brincando, que não é de qualquer jeito. Que ou a gente se coloca como Ele quer, ou de outro jeito só vão ser anos passados e jogados por terra. Pai, perdoa a nossa negligência, Pai. Pai, nos perdoa por quanto tempo perdemos, Pai, com quanta coisa que não tem nada a ver contigo, Pai. Sabe qual que é a maior mentira do nosso mundo gospel hoje? É você olhar e falar, não, mas isso aqui é neutro. É neutro, não estou falando nada de errado. Não estou pecando, não estou falando nada de errado, isso aqui é neutro. Isso aqui é só um filme, isso aqui é só um jogo, isso aqui é só um... É só mesmo. É só um filme, um jogo que pode te levar para o inferno, se isso tomar o lugar da presença de Deus na tua vida. Não existe o neutro, cara. Porque a gente acha, e a gente se engana com o neutro. Não, mas isso aqui não tem nada demais. Não, isso aqui, cara, você é santo. Você é sacerdócio santo. Tem um tipo de sacrifício lá que os caras tinham que ficar 1 ano se santificando para poder entrar lá e oferecer o sacrifício. Você é santo. Você é sacerdócio santo. Não é o que todo mundo faz que é aceitável você fazer. Nem onde todo mundo vai que você pode ir. Você tem que ser santo. Você tem que ser separado. Você tem que ser escolhido. O que eu estou te dizendo, se realmente entrar na tua cabeça hoje, eu te garanto que muda a tua vida. Mas o grande problema é, será que entrou? Será que você se deu conta que Deus está falando com você, não está falando com o cara que está do teu lado, de boca aberta, babando? Cara, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando o que você está fazendo da tua vida. O que você está fazendo da tua vida.
No céu não vai entrar bonzinho. No céu não vai entrar não tão ruim. No céu não vai entrar mais ou menos. No céu vai entrar santos. Um sacerdócio santo. Um sacerdócio santo. Nesses 3 anos de game over, Deus foi nos levando a níveis de revelação e de entendimento que nós não imaginávamos chegar. E depois de 3 anos de game over, eu posso concluir que o que vai subir realmente é a nata de um leite fervido, porque o leite inteiro vai ficar. O que vai subir é o sacerdócio. O que vai subir é o que é exclusivo. O que vai subir é o que tem a marca dele. Deus não vai pedir as suas obras quando você chegar lá. Deus não vai pedir o seu conhecimento quando chegar lá. Mas Deus vai querer ver o seu coração. Chega de se enganar. Chega de se enganar. Chega de se enganar. Ou Deus vira Deus na tua vida a partir de agora. Ou hoje você dá um game over na tua vida. Ou você é um povo vivendo na graça. Porque biblicamente é impossível disso acontecer, mas a gente consegue fazer acontecer. Biblicamente a gente não tem muito exemplo disso. Tem um ou outro ali, mas isso é um jovem rico, talvez. Um povo na graça. Graça não tem lugar para povo. Graça só cabe sacerdócio. Graça só cabe sacerdote. Graça só cabe para quem é exclusivo dele. Pai, Jesus, nos faça entender, Pai, que em toda a história da humanidade o Senhor nunca dividiu a sua glória com nada. E não é agora que o Senhor vai começar a dividir. Pai, nos faça entender que por mais que a nossa vida possa ser difícil, o Senhor nunca nos deixa sozinho. Todos os grandes homens da Bíblia passaram por tribulação, mas quando você vê eles orando, você vê eles falando, mas eu sei que teu Espírito está comigo, o Senhor está comigo. Você vê que eles estão com Deus. Se você está sozinho e não sente mais nada, é porque você colocou ele para fora. Primeiro passo da restauração de um templo não é pegar o sacerdote e fazer o sacerdote fazer a coisa certa, não. É limpar o templo. É colocar para fora tudo que tem que sair. É restringir a entrada. É colocar portão. É falar, a partir de hoje isso não entra mais na minha vida. Ponto. Se não tem porta o teu coração, se não tem restrição. Cara, você é santo. Você é santo. Que tipo de coisa você tem que ver? Que tipo de coisa você tem que fazer? Que tipo de lugar você tem que ir? Com que tipo de pessoa você tem que falar? Você é santo! Fomos chamados à santidade. Muitos são chamados, mas poucos querem ser escolhidos. Ninguém é escolhido por ser bom, por ter nascido bom. É escolhido porque luta pela santidade. Luta por um prêmio. Cara, deixa Deus entrar na tua vida e fazer o que Ele tem a fazer. A presença dEle tem que ser real aí dentro de novo. A presença dEle tem que ser real aí dentro de novo. A presença de Deus tem que voltar a arder no teu coração. A chama tem que voltar a queimar. A chama precisa voltar a arder em nós. A chama precisa voltar a arder.
o altar tem que queimar constantemente. E você pode me dizer, mas para o meu altar queimar constantemente, o meu modo de vida vai ter que ser meio radical, porque se eu não entrar 100% nisso, não vai rolar. É justamente o que eu estou te falando, entra 100% nisso. Você coloca 100% de cabeça. Cara, chega. Chega de ser povo vivendo na graça. Nós somos sacerdócio santo, propriedade exclusiva, nação santa separada. Jesus, cumpre em nós o teu querer, Pai. Cumpre em nós a tua vontade, Jesus. Cumpre em nós a tua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos por quantas vezes a nossa carne tem falado muito mais alto que o Senhor em nós, Pai. Quando a presença de Deus é real dentro do templo do seu coração, por mais que tudo fora do templo possa te falar, não, vai para a direita, alguma coisa vai te falar, não, vai para a esquerda, e você não cai mais. Mas se a voz que te guia te faz fazer tudo errado, se você tem feito tudo errado, é porque a voz que te guia é a voz de fora, não é a de dentro. E se não é de dentro, é talvez porque a de dentro não está aí dentro. Pai, vem de novo em mim. Pai, vem queimar de novo em mim. Vem fazer morada de novo em mim. Pai, nos perdoa por quantas vezes que as vozes de fora do teu templo em nós, Pai, falam muito mais alto. Pai, nos perdoa por quantas vezes temos nos deixado levar, Pai, a tua presença não tem sido real, Pai. A gente viu um exemplo muito louco na Bíblia, de Moisés falando, olha, se a tua presença não for comigo, eu não saio. Não saio. Ele tinha toda a condição de sair, mas eu quero ter certeza que ela está comigo. Sem a tua presença eu não vou. Cara, essa presença está aí. Faça valer a pena, faça ser vivo. Pai, ministra o nosso coração, Pai. Ministra o nosso coração essa noite, Pai. Ministra o nosso coração. Fique de pé. Queria que todos ficassem de pé agora.